Olá, está começando o Maravilha. O debate de hoje é a reforma do ensino médio. Temos a presença da Márcia Carvalho, Conselho Municipal de Educação, da Helenira Guiar Schur, do CEPERS, e da Nilva Hexted, professora universitária e pró-reitora de graduação da UX. Muito obrigada pela presença de todas vocês. No primeiro momento, para a gente situar o nosso telespectador, de que trata a reforma do ensino médio? Márcia. Bem, é um prazer estar aqui no programa Maravilha e tratando de tema de educação sempre importante e relevante. A reforma do ensino médio, na verdade, se nós pensarmos nesta expressão reforma do ensino médio, traz a ideia de que nós precisamos melhorar algo. Seria uma qualificação da oferta da educação básica brasileira se não tivesse sido atravessada. Historicamente, nós temos a discussão sobre a qualidade da educação e temos a leitura de que a maior parte dos jovens, especialmente entre 15 e 17 anos, que deveriam estar frequentando o ensino médio, não tem no Brasil ainda a conclusão do ensino fundamental, portanto, sequer o acesso ao ensino médio. Então, a exclusão dos jovens, ela gira em torno de 40% dos jovens entre 15 e 17 anos no Brasil. A leitura que nós temos, então, é que é necessário reorganizar, reestruturar, qualificar a oferta do ensino médio para que esse jovem pudesse estar. Porém, nós tivemos um atravessamento, vamos dizer assim, do governo federal, por meio de uma medida provisória, trazendo elementos sem discussão, alterando então essa organização do ensino médio, componentes curriculares obrigatórios, áreas do conhecimento, formas de organização, oferta de tempo integral, aumento gradativo dessa carga horária para que se atinja isso e ainda uma propaganda que diz que 72% dos jovens foram consultados. Desconheço aqui no território de Caxias e nos lugares que percorri no Rio Grande do Sul qualquer jovem que tenha sido consultado para dizer se esta reforma, da forma como foi apresentada, tem sido adequada. Então, há que se questionar sobre essa consulta para que nós tenhamos, então, uma medida provisória que foi aprovada numa lei o ano passado, 2017, a Lei 13.415, que alterou a LDB no que diz respeito, então, à organização do ensino médio. Então, esta reforma, no meu entendimento, ao invés de ser um avanço e uma qualificação da educação básica, acaba sendo um retrocesso, porque ainda, hoje, não temos as definições para esta oferta. Helenir, tua visão. Em primeiro lugar, então, a minha satisfação de estar aqui participando do programa Maravilha. Nós temos discutido bastante sobre a reforma do ensino médio e tem algumas questões que nos deixam muito preocupados. Quando o governo aponta a possibilidade de que 40% das disciplinas que serão ofertadas no ensino médio possam ser em EAD, qualquer professor de ensino médio sabe o que isso significa. Na aula presencial, muitas vezes, tu tem que estar muito próximo do aluno para que ele tenha um aproveitamento necessário, lembrando que as nossas famílias hoje, elas são totalmente estruturadas diferentemente do que era há 50 anos atrás, há 30 anos atrás. Hoje as mães trabalham, os pais trabalham, não há, às vezes, nem a possibilidade de estar acompanhando mais de perto, né, o desenvolvimento escolar dos alunos. E a gente nota, a gente vê a diferença que isso passa a ser uma tarefa mais do professor em sala de aula. Então vocês imaginem, as grandes mentiras, eu acho, da propaganda principalmente. Quando 72% dos alunos foram consultados, a gente participa da Confederação Nacional, junto com todos os sindicatos do setor do Brasil, ninguém tem conhecimento de ninguém, nenhum aluno que tenha sido consultado. Aqui no Rio Grande do Sul também não temos. Que o aluno poderá escolher qual o itinerário formativo. Nós temos que pensar o seguinte, um aluno com 15, 16 anos estará pronto para fazer a escolha? Segundo, se a reforma é tão boa, por que ela só será nas escolas estaduais? Nas escolas privadas não teremos. Então eu lembro muito da LDB em 96, que teve discussões e no momento chegaram a escrever na LDB, que teria que ter 2 tipos de escola no Brasil. A escola por excelência, para aqueles que detêm, ou que serão os mandatários, e a escola para filho de trabalhador.
Eu acho que, passado todo esse tempo sendo derrotado no grande movimento que fizemos em favor da educação no Brasil, eles retornam com muita força através de não um processo legítimo, com discussão de professores, alunos, enfim, da academia também. Não, foi um projeto gestado num gabinete, né, e fazer com que aconteça aquilo que eles não tiveram forças para fazer quando a população pensou e definiu como seriam as nossas escolas. Então, há este problema do EAD, as EJAs, que são aqueles alunos que invadiram num certo momento, que hoje estão voltando, será 100% também EAD. Então, o que acontece? Os alunos da escola pública, eles não terão as mesmas condições de disputar uma vaga na universidade com os alunos provenientes das escolas privadas, porque eles lá terão todos os conteúdos. Aqui será uma parte. E quem de nós, trabalhadores, tem condições de o aluno terminar o ensino médio, depois mandar para um cursinho para receber aquilo que hoje o projeto do governo vai negar no futuro para os nossos alunos? Então, essa discussão é importante, porque ela não é uma discussão para os professores somente. Tem que ser uma discussão dos pais, dos alunos, porque é o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, que está sendo delimitado. E filho de trabalhador, nesta visão, encerra qualquer possibilidade de educação no ensino médio. Será muito bom um trabalhador, porque tu não vai ter aquelas disciplinas que te fazem pensar, sociologia, filosofia. Então tu vai ser alguém que entenda muito bem de português para decodificar uma mensagem, uma ordem. Será muito bom matemática porque é algo necessário no mundo do trabalho. E o inglês, porque as máquinas hoje veem inglês. Então esse trabalhador estará pronto para cumprir a sua função sem questionar. E eu acho que esse é o grande problema que teremos futuramente com a educação do Brasil. Professora Nilva. Bem, do ponto de vista do ensino superior, né, que é de onde eu falo, enquanto estive de pró-reitora de graduação de 2006 a 2010, nós elaboramos um projeto de reestruturação curricular visando a flexibilidade dos currículos. Esse eu acho que é um ponto importante e positivo. Mas ele não pode ser enganoso, né? E o que eu vejo nessa reforma proposta no ensino médio é que a flexibilidade simplesmente não existirá. Ela é uma farsa. Na medida em que existem 5 possibilidades de itinerários formativos, né? Mas, para ele ser realmente uma opção do aluno, isso exige das escolas uma estrutura que nós não temos. Aliás, nós estamos muito longe de ter. O ensino médio hoje, ele conta com professores de uma área que tem que lecionar numa outra área, por exemplo, né, para dar conta daquilo que são as disciplinas. E imagine, então, formar 5 itinerários diferentes como opção. Se não é necessário ter os 5 em cada escola, significa que o aluno chegará na escola e ele será obrigado a fazer aquilo que a escola disponibiliza. Então, é uma flexibilidade ilusória, na verdade ela não existe. Portanto, ela não pode ser considerada uma reforma, né? Ela é um engessamento do ensino médio. E me preocupa muito também, na direção daquilo que já foi falado, a questão do pensar, né? Como é que nós fazemos um ensino superior de qualidade se os nossos estudantes não estão habituados a pensar e a refletir sobre aquilo que existe hoje na sociedade, sobre seus problemas, sobre como chegamos até aqui, como podemos mudar aquilo que existe no Brasil, né, hoje. Então, é uma preocupação muito grande, né? Quer dizer, com matemática e língua portuguesa não se constroem cidadãos, né? Especialmente cidadãos do futuro. Então, precisamos repensar enquanto sociedade isso, ensino fundamental e médio, ensino superior, precisam pensar essa reforma e os impactos coletivamente, né? Até para criar estratégias para que as coisas possam ter um formato diferente daquele que está sendo desenhado. Acho que vocês trouxeram algumas contribuições bem importantes para as pessoas conseguirem entender de que forma, né, os alunos, os nossos estudantes serão afetados por esta reforma. Então, que consequências a reforma traz? Márcia, pensando em termos de educação básica e de ensino médio, tu que integras o Conselho Municipal de Educação, o que tu vislumbras como consequências preocupantes nesse sentido? Bem, se nós pensarmos que os nossos estudantes concluintes do ensino fundamental,
obrigatoriamente, desde 2016, precisam buscar a vaga no ensino médio, porque o ensino médio, então, faz parte agora da escolarização obrigatória, primeiro que nós temos que buscar essas vagas onde estão. Caxias do Sul é uma realidade um pouco diferenciada da grande maioria dos municípios gaúchos, né? E vamos pegar a nossa realidade aqui do Rio Grande do Sul. Nós temos 497 municípios e 80% deles têm uma única escola de ensino médio, que é uma escola pública estadual. Esta escola, ela tem problemas de infraestrutura em função da falta de manutenção, da falta de investimentos, de uma série de questões. A lei da reforma do ensino médio traz a obrigatoriedade da ampliação da carga horária. Muitas dessas escolas oferecem ensino fundamental e ensino médio na mesma escola. O que vamos fazer com os estudantes do ensino fundamental que estão nessas escolas e precisam ter ampliação da carga horária, da jornada escolar, para no mínimo 7 horas? Imediatamente são 1.000 horas por ano que são necessários oferecer até que se chegue às 1.400 horas, pensando em 7 horas diárias em 200 dias letivos. Então a preocupação também se dá com o ensino fundamental, onde irão os estudantes destas escolas que muitas vezes estão frequentando o mesmo espaço físico já precarizado. Mas é importante assim para o pai se dar conta, né? Nós teremos então 7 horas. 7 horas diárias. A reforma prevê 7 horas diárias. Exatamente. Desse aluno permanecendo na escola. Exatamente. A lei foi aprovada o ano passado, né, março de 2017. Ela prevê que nós tenhamos no mínimo 1.000 horas até 2020 e aí depois disso nós gradativamente possamos ampliar para 1.400 horas. O Rio Grande do Sul já oferece em suas escolas estaduais as 1.000 horas, então há que se fazer a gradatividade para essas 1.400 horas, ou seja, os jovens entre 15 e 17 anos, ou mesmo que estiverem em idade diferenciada desta, que é considerada a faixa etária própria, né, do ensino médio, estarão na escola no mínimo 7 horas diárias e essas 7 horas contínuas, sem intervalo, porque senão não se considera período em tempo integral. Então, há que se pensar na infraestrutura física, de pessoal e também dessa oferta desse currículo diferenciado, porque uma das justificativas, né, para essa reforma do ensino médio é justamente a flexibilização do currículo, para que os jovens pudessem então fazer escolhas dos seus itinerários formativos. Só que ao mesmo tempo, nesses 80% dos municípios gaúchos que só tem uma única escola, que itinerários formativos serão oferecidos se hoje temos uma estrutura de pessoal que acaba sendo limitada e a oferta é a que tem. É esta que é possível com os professores dos componentes curriculares e das áreas. Então, as áreas desenvolvidas, né, linguagens, matemática, ciências humanas e sociais aplicadas e ciências da natureza, que são as áreas do ensino médio e suas respectivas tecnologias, nos itinerários formativos são acrescidos ainda com o itinerário da educação profissional. Porém, uma das preocupações que nós também temos é que esta área, este itinerário formativo da educação profissional, abre um precedente que, do nosso ponto de vista, enquanto órgão normativo para o sistema municipal, que nós não temos oferta do ensino médio, mas que nós temos toda a população do fundamental que vai para o médio, é a possibilidade de nós termos profissionais com notório saber. E um notório saber diferenciado do que diz a LDB, que o notório saber pela legislação é aquele profissional que tem reconhecimento de universidade, de programa de mestrado e de doutorado, por exemplo. Mas o notório saber trazido para o itinerário formativo da educação profissional é daquele profissional que tem a expertise da prática. E aí serão professores do ensino médio. Esta é uma preocupação porque acaba sendo uma porta de entrada para a precarização, inclusive, da formação profissional na área pedagógica, que hoje, mesmo que outros profissionais façam parte do itinerário formativo de educação profissional que já existe, é exigido que num prazo de 2 anos eles possam ter a formação pedagógica, porque a formação técnica é bem-vinda, mas a formação pedagógica é necessária para o processo formativo educativo que nós acreditamos, para uma formação de um sujeito integral. Então, esse é um outro viés que a reforma do ensino médio traz uma grande preocupação,
também para todos os sistemas. No caso do sistema municipal, mesmo não ofertando o ensino médio, a gente tem a preocupação com a formação e a valorização dos profissionais da educação, que tanto lutamos há décadas para que possamos ter conquistas que até hoje tivemos e que ainda buscamos pela implementação dessas conquistas, porque mesmo sendo lei, muitas delas não são cumpridas. E aí a gente tem um outro precedente com outros profissionais que podem até contribuir, mas que não lhes é exigido a formação pedagógica. Maravilha, vai para um breve intervalo, voltamos logo em seguida, né? Uma discussão super importante, pertinente, mas voltamos logo. Estamos de volta com o programa Maravilha, discutindo a reforma do ensino médio. Lembre que você pode assistir o programa no canal 14 da NET e, além disso, nas nossas redes sociais, YouTube e Facebook. Elenir, a Márcia trazia aqui algumas questões fundamentais e eu queria que tu abordasse um pouquinho isso. Nós teremos mais horas, o aluno vai permanecer 7 horas na escola. Isto vai demandar, inclusive, recursos, sejam físicos, mas profissionais, professores, também para fazer isso. Nós sabemos das dificuldades e da precariedade de recursos no Estado. Sabe-se que tem alunos até hoje que não tiveram aula ainda de determinados componentes escolares. Então, como é que tu trazes essa questão quando a gente fala na reforma do ensino médio? Olha, falar em educação sem falar em orçamento, em investimento financeiro é impossível. E aqui nós temos que recordar que nós tivemos a aprovação da PEC 95, que congelou todo o investimento, principalmente saúde e educação, por 20 anos. Então, depois, a universidade deve saber o que a gente está falando, dos cortes terríveis que tiveram também na universidade. O que este processo sem financiamento nos leva? Às 7 horas na escola, a gente vê com certa reserva. Por quê? Porque, na verdade, se tu não vais ofertar todos os itinerantes formativos na escola e pela falta de grana, né, de dinheiro, de investimento, o governo mesmo vai dizer, olha, nós gostaríamos de ofertar todos, mas como nós temos com poucos recursos humanos na área da química, física, então essa não tem, então nós vamos retirar. Então, na verdade, essa proposta, ela, para nós, tem muita clareza. É enxugar o que dizem os governos, o gasto com a educação. E cada governo que falar em gasto com a educação, ele vai ver como algo que tu pode enxugar. Diferentemente de quem vê como investimento, né? Se nós pegarmos o Japão, eu gosto sempre de usar esta referência, porque o Japão foi um país que foi acabado na Segunda Guerra Mundial. O que ele fez e por que é uma potência hoje? Porque investiu muito na educação. Então, essa falta de investimento, conjugada com esta oferta não mais obrigatória de todas as escolas, de todo o processo formativo, onde as escolas, e eu tenho essa preocupação, professora, porque os pequenos municípios é que tem uma escola só estadual que tem ensino fundamental e o médio. Esse pequeno município terá condições de abarcar todo o ensino fundamental? Em que condições? E aqui os prefeitos têm que se dar conta que o Fundeb acaba em 2020. E nós temos discussões em Brasília para tentar criar um novo fundo que seja perene. Não está sendo fácil. Então, quando o mercado toma conta, e hoje nós podemos dizer, o nosso país hoje é um país que vive da oferta de mercado, oferecendo tudo para o mercado, a solução passa o seguinte, os pais, que os alunos não conseguirem a escola municipal, vão ter que procurar uma escola privada e vai aparecer alguma empresa privada ofertando essa educação. Então é um processo de municipalização, mas muito mais que a municipalização, há um processo de terceirização da educação. E cada vez que a gente fala isso, eu me lembro que em 2006, a OMC apresentou uma proposta para o Brasil, desde os primeiros anos ou antes
de 2000, para que a educação fosse aberta para o mercado. Em 2006, lá no governo Lula, o governo disse não, não vamos abrir. Eles se organizaram, o capital se organizou e hoje, universidades. Tem aí, a Kroll está comprando tudo. Inclusive a educação básica agora. Inclusive a educação básica. E isso vão abarcar também todo o ensino fundamental, surgirá. Então, gente, o processo que nós estamos vivenciando é a entrega, a privatização da educação, para um ensino médio que será deficitário, e os pais que quiserem uma educação de qualidade terão que migrar com seus filhos para a escola particular, que onde serão oferecidos. Exatamente. Agora, aqueles que não tiverem condições de pagar, eu quero repetir aqui. A proposta é que o teu filho saiba aquilo que é necessário para desenvolver um bom trabalho, baixar a cabeça e trabalhar. Ele não terá condições de pensar, de elaborar, de questionar. Será quase um robô, né? Essa educação que está sendo proposta, eu tenho consciência disso, tenho a clareza disso. E é uma grande preocupação enquanto educadora, porque esses que poderão vir para a escola com notório saber, eu sempre brinco, e se eu sei destrinchar uma galinha, sei bem direitinho, recortar, cortar bem direitinho, isso me dá condições de operar? Posso fazer a operação? Não. Agora, na educação, qualquer pessoa que tenha o mínimo de conhecimento está aberto e desconhece que ser educador, ser professor, tu tem a tua parte didática, que é a parte técnica necessária para desenvolver um bom trabalho. Então, essa reforma, para mim, é um processo de um caos total na educação. E se os pais, os alunos, não se somarem nessa luta, talvez daqui a 20, 30 anos a gente esteja comentando o que se perdeu, a crítica que nós temos hoje no ensino médio, e eu sou uma, que a gente teria que fazer uma reforma para melhorar, mas essa reforma para mim vem para acabar com o ensino médio. Então, me parece que tu sinalizas com uma coisa importante para o nosso telespectador se dar conta. O pai sempre vê na educação a possibilidade que o filho, né, a partir de uma formação adequada, possa ter uma vida diferente até mesmo da que ele teve. Exato. Você lembra que os nossos pais diziam, estuda para te ser alguém na vida. Isso. Hoje, se a gente for dizer, nós estamos mentindo. Sim. Essa escola que está apontando, tu não vai ser ninguém na vida. Tu vai ter a formação de uma mão de obra extremamente barata. Submissa, Exatamente. sujeita, Exatamente. né, a isso, porque não existe uma outra possibilidade. E algumas outras questões também de formação de professores, que são lutas históricas e que a formação do professor vem com a questão da qualificação, elas também terminam se perdendo. E aí vem a questão da universidade, professora Nilva, que tem sempre essa preocupação da formação. Como vê essa questão? Bom, aqui tem duas questões que eu acho que são fundamentais a gente trazer, né? Uma delas é que não se faz reforma em nenhum nível de ensino sem qualificação dos professores. E a qualificação começa pela participação do professor na tomada de decisão. Quando a gente exclui o professor daquilo que ele tem que saber e ele tem que ter consciência para poder operacionalizar aquilo que a gente está chamando de reforma, ela está fadada ao fracasso. Não se faz qualificação de professor sem investimento. Então nós vemos que a questão do investimento em educação em todos os níveis, municipal, estadual e federal, está um caos e está congelado. Então qual é a nossa perspectiva de investimento daqui para diante para fazer essa possibilidade, vamos dizer assim, de reforma realmente ser efetiva? Quer dizer, sem passar pela qualificação de professor, a gente não tem como fazer isso. Na questão do itinerário de formação profissional, eu vejo que um problema que nós temos hoje na universidade, ele vai ser transferido para o ensino médio, que é o seguinte: quando constituímos os nossos cursos nas universidades em todo o Brasil, nós escolhemos profissionais técnicos que se destacassem no mercado para serem professores. Eles dormiam profissionais e acordavam professores dentro das universidades. E isso criou um caos porque não tem formação pedagógica suficiente para dar conta de um processo de ensino-aprendizagem. Quando nós abrimos a possibilidade de profissionalizar no ensino médio, nós estamos transferindo para o ensino médio esse problema. Ou seja, nós não resolvemos no ensino superior e o ensino médio terá isso, porque ele vai estar absorvendo profissionais que não têm formação pedagógica para formar os alunos no ensino médio. Então esse é um problema enorme que nós temos.
Um outro problema que nós temos no ensino superior, que também vamos transferir para o ensino médio, quer dizer, nós estamos aumentando os problemas do ensino médio, é a questão do EAD. Eu volto para a questão do EAD. Não tem como fazer uma boa aula por EAD sem formação pedagógica e sem investimento. Não é simplesmente botar uma tecnologia, que já é muito, viu? Porque teríamos que ter um bom investimento em tecnologia para conseguir suprir as escolas da necessidade de tecnologia para fazer o EAD. Ou terceirizar, né? Que pode ser uma via. Para terceirização. Com certeza. Da mesma forma, né? Então, nós não basta ter a tecnologia, que já não temos investimento para fazer. Os professores precisam entender que é outra linguagem, outra forma de organização do processo, outra forma de mediação do processo ensino-aprendizagem. E eu me pergunto que capacidade hoje tem o Brasil para investir nisso. Todas as grandes reformas que aconteceram no mundo e que tiveram sucesso, elas passaram e iniciaram necessariamente pela qualificação dos professores e pela valorização do trabalho docente. Eu não vejo nenhuma das duas coisas ter boas perspectivas no Brasil. A Finlândia, por exemplo, ela saiu de lá de 140 e tantos do ranking mundial e ela assume a liderança, né, entre os países que mais desenvolveu sua educação, justamente porque ela formou os professores e valorizou os professores, principalmente do ensino, da educação infantil e do ensino fundamental. E a partir daí que se começou a desenvolver uma escola forte, né, que chegou no ensino médio, que chegou no ensino superior. O Brasil me parece que está indo na contramão, né, daquilo que já foi sucesso na história da educação do mundo. E, na verdade, a gente tem um investimento dito legalmente e nas pesquisas todas, especialmente na avaliação do Plano Nacional de Educação, dizendo que nós precisamos investir na educação básica. Porém, toda a legislação decorrente, por exemplo, do Plano Nacional, ela vem na contramão daquilo que o Plano Nacional prevê. O Plano Nacional prevê a universalização dos 4 aos 17 anos, que foi a ampliação da escolarização obrigatória, e nós vemos a redução dos recursos. O Fundeb, como a Helenir bem disse, com o prazo de vigência chegando, batendo a nossa porta, que é 2020. Várias emendas à Constituição, tramitando vários projetos, tramitando no Congresso Nacional para tornar o Fundeb permanente, mas trazendo muitas preocupações. Aquilo que a gente diz que é um avanço, investimento na educação infantil, por exemplo, na idade de creche, alguns dos projetos retiram a creche de 0 a 3 anos da educação. Voltamos para assistência social, período anterior à LDB. A questão de ter o ensino médio como escolarização obrigatória para qualificar a formação desse sujeito, né, do jovem que possa se qualificar, não para o mundo do trabalho ou somente do mercado de trabalho, mas para o exercício da cidadania efetivamente, nós temos essa reforma que vem ao contrário disso tudo, sem contar no investimento, né? Se nós precisamos de formação continuada, de formação inicial de qualidade, de recursos tecnológicos, de outros investimentos, e aí com o congelamento com a emenda constitucional do teto de gastos por 20 anos, o que hoje é o ano 1 desses 20 anos, né? 2018 será o ano 1 desses 20 anos de congelamento. E o Tribunal de Contas, né, não é um dado empírico, mas o Tribunal de Contas, um dos auditores do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, fez o estudo do impacto que isso vai causar. Hoje, os 18% constitucionais que devem ser aplicados pela União representarão, no ano 20, então, 10% do que hoje temos. Ou seja, se nós congelarmos efetivamente esses investimentos, e hoje nós já temos dificuldade de uma oferta de qualidade em tempo parcial para o ensino médio, como nós teremos um tempo integral de qualidade para os jovens? E tem uma coisa, ontem nós comentávamos ainda na direção, eu não lembro o nome dela, mas ela é responsável pela aplicação de um projeto muito semelhante a esse que está sendo proposto agora para o Brasil nos Estados Unidos. Ela escreveu um livro dizendo, depois do processo completo, ela avaliou e ela escreve um livro dizendo, fazendo meia-culpa do grande equívoco que foi e o que isso fez com que decaísse muito mais da qualidade da educação. E isso é público. Num país que tem recursos financeiros e de infraestrutura das escolas invejável. Exatamente. Não então, escolas sucateadas. Só né? para a gente, exatamente, ter o orçamento, ter o dinheiro para fazer, então é método, é o que está sendo aplicado, o que está sendo proposto. Esse foi o equívoco e ela faz esse meia-culpa. Então eu acho que isso tem que fazer a comunidade pensar, porque eu repito, esta reforma ela não vai atingir a ti, a mim, que estamos formados. Não, é o futuro
dos nossos alunos, dos nossos filhos, dos nossos netos. E a gente tem que se importar. Que Brasil teremos daqui a 30 anos? Se você não formar um profissional cidadão, você está simplesmente cumprindo uma obrigação de colocar no mercado de trabalho profissionais, técnicos capazes de resolver alguns problemas na dimensão técnica e científica. Mas na dimensão humana e cidadão, nós teremos uma lacuna enorme. Quer dizer, é o sujeito que é incapaz de perceber que seu trabalho enquanto profissional de nível superior, né, ele tem que estar a serviço da construção de uma sociedade que seja mais democrática, mais humana e uma sociedade melhor. Ele tem que ser capaz de resolver problemas, mas não para si, né? Problemas que sejam de ordem coletiva. Ou seja, o conhecimento a serviço das pessoas, da sociedade. Se ele não conseguir colocar o seu conhecimento a serviço da construção dessa sociedade melhor, ele realmente não foi formado para ser um profissional cidadão. Ele foi formado enquanto um profissional e isso não basta, não basta. Maravilha, agradece muito a presença de vocês, acho que foi valorosa a contribuição, né? Tivéssemos mais espaço, teríamos muito mais ainda para discutir. Muito obrigada pela presença, acompanhe o programa no canal 14 da NET, nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube.